O Informativo Notícias continua com o esporte, o Papo de Boleiro com Márcio Souza e Diogo Botti. Olá, Rita de Cássia, damos continuidade ao Informativo Notícias com o Papo de Boleiro, informação e opinião do esporte aqui na TV Informativo. E a partir de agora nós temos o Papo de Boleiro e os destaques são os seguintes. Conversamos com Daniel Sen, o cara que literalmente está fazendo a garotada correr aqui no Vale do Taquari. Os destaques da dupla Grenal e a expectativa para a convocação da seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo de Futebol. Agora, no Papo de Boleiro. Diogo Botti, Daniel Sen está aqui com a gente, entre nós. E ele é o cara que literalmente está fazendo a garotada correr e não só correr aqui no Vale do Taquari. O Daniel é um exemplo para nós aí, até de questão dos projetos sociais que ele trabalha, envolve crianças de vários municípios aqui de Lajeado, Fazenda Vila Nova. Um projeto social muito bacana, que tem dado resultados ótimos pelo estado inteiro, aí, até competições nacionais. Daniel, obrigado pela presença, boa tarde. Respeito assim dos teus projetos mesmo, qual é que é o foco mesmo desse intuito, como é que começou, como é que é o atletismo hoje no Vale? Bom, boa tarde ao pessoal da TV Informativo, primeiramente obrigado pelo convite. Além da minha pessoa, né, temos várias pessoas também aqui no Vale do Taquari que trabalham com atletismo, e é em função desse grupo, dessa união de todos aí, que o atletismo está numa crescente. A minha entrada no atletismo se deu em 2007, quando eu participei, me surgiu o convite, né, de participar do GP Lajeado. Foi um dos primeiros GPs que é organizado pelo Colégio Evangélico Alberto Torres. Inclusive, no próximo dia 10 de maio agora teremos mais uma etapa, né? Lajeado vai sediar e vão participar os melhores atletas do estado na modalidade. Então, em 2008, eu participei com uns 5 alunos, mais ou menos, nesse GP. E eu vi as crianças de várias equipes do estado correrem, saltarem, lançarem, né, as modalidades do atletismo. E eu perguntava para os meus colegas professores, então, como é que funcionava, quanto treinavam, se treinavam, né? E aí vieram algumas respostas que me fez pensar, gostei da ideia, e para o ano seguinte eu voltei novamente ao GP Lajeado, então, na época. Um ano mais tarde, né, com bastante treino, já treinando um pouquinho durante as aulas de educação física nas escolas em que eu trabalhava, conseguimos já obter alguns destaques, e depois aí as coisas foram melhorando e não parou mais de crescer. Quando tu entraste na linha do atletismo aí, da corrida principalmente, tu estava ciente de que teria dificuldade, porque quando é futebol é muito mais fácil, né? E os outros esportes coletivos também parece ser mais fácil, até de conseguir apoio de empresas, apoio dentro das escolas mesmo, das secretarias de educação também. Exatamente. Esta é uma das maiores dificuldades. Só que a gente só não para em função de que a gente está vendo as crianças felizes. Então, essa é nosso principal objetivo, né? Deixar as crianças felizes, proporcionar algo mais para elas. Então, por isso que a gente mantém o atletismo em funcionamento. E é uma concorrência desleal, né, com o mundo do futebol, pelos grandes investimentos que são feitos, não só aqui no Vale, mas no país todo, principalmente agora, em função da Copa do Mundo. Mas o atletismo ele consegue acolher muito mais crianças, e a gente observa o retorno que dá diretamente às crianças e às famílias deles. Então, não tem como parar agora. Então, não consigo nem... A gente não pensa em patrocínio, não pensa em apoiadores. Os que vêm, né, a gente fica muito feliz. Mas se a gente parar para pensar... O esporte tal recebe tanto de investimento, o esporte, né, o C, o D recebe tanto, então a gente acaba se desiludindo. Então a gente não pensa nisso, a gente vai tocando, e volta e meia surge alguma pessoa aí que enxerga o nosso trabalho e vem nos acolher. Daniel, como é que se deu a questão de Fazenda Vila Nova? Hoje Fazenda Vila Nova é um desafio para ti, é diário, a gente vê que o projeto é com crianças carentes.
Como é que se deu esse projeto, a questão da prefeitura, como é que funciona lá e por que Fazenda Vila Nova? Bom, Fazenda Vila Nova, eu sou formado em Educação Física desde 2004 e entrei no município de Lajeado através de um concurso, onde eu comecei a me envolver com atletismo. Em 2009, eu fiz um concurso em Fazenda Vila Nova e comecei a trabalhar lá. E como eu já tinha o vínculo com o atletismo, já tinha conhecimento das modalidades, né, das provas, dos tempos, eu comecei a, juntamente com a aula de Educação Física, trabalhar algumas questões envolvendo o atletismo, que são, na verdade, as questões básicas, né, na Educação Física, o salto, a corrida, o arremesso. Então eu comecei a envolver, dar mais ênfase, né, no básico do atletismo dentro da Educação Física. E eu comecei a encaixar alguns atletas, alguns alunos, né, na época que eu percebi que tinha potencial, comecei a encaixar nas participações em campeonatos e eles começaram a dar um bom retorno para o município. Não só na publicidade para o município, mas também no social. Alunos que tinham reprovações constantes, eles começaram a se achar na modalidade do atletismo e a partir dali então eles começaram a ter aprovações, começaram a melhorar o rendimento na escola e aí começou o pessoal da Secretaria de Educação começaram a dar mais suporte, mais apoio. No ano seguinte já me destinaram horários específicos para o treinamento e a partir dali então vieram mais alunos com novas possibilidades. E recentemente agora a gente teve até a questão de uma doação, né, do pessoal da Flip Runners aqui de Lajeado, questão de donativos até de tênis, né, para a galera participar de treinamentos, até de corridas. Isso aí, cara, como é essas ações assim, isso acaba engrandecendo até a gurizada, porque é um incentivo a mais para estar participando das competições, né. Hoje tu tem atletas ali que ganham, disputa até a própria Maria Vitória, né, que é guriazinha ali de 14 anos e fatura títulos aí para tudo que é lado. E tem o irmão dela também, o Marciano. Então, assim, essa questão, o resultado, tu acha que é a partir desses incentivos ou tu acha que parte deles mesmo de querer o atletismo como uma condição de vida, vamos dizer assim? O atletismo é um esporte sacrificado, né? É bonito chegar lá no dia da prova, cada um faz sua parte, né? Compete, mas por trás disso tem muito treino. Eles têm que se doar muito, né, nas competições. E a Maria Vitória e o Marciano, eles são pessoas que vêm de uma família mais sofrida, né? De muito trabalho, na situação, um poder aquisitivo não tão alto. Então, um tênis para eles, né? Isso vale bastante, né? Então, eles enxergam o atletismo como um aliado, como uma nova possibilidade, novas portas, né, que se abrem. Nós temos muitos atletas aqui no Vale que têm se destacado, né, tivemos campeões brasileiros agora, a Jaqueline Weber de Teutônia, do Colégio Teutônia, também que desenvolve um projeto muito legal lá e estão muito na frente da gente, né, mas é uma parceria que a gente tem, então é isso que faz com que o atletismo cresça. Tem o pessoal do SEAT também, o Colégio Evangélico Alberto Torres aqui também tem atletas de ponta. E a gente vai lutando também. Nós participamos muito também de rústicas. E respondendo a sua pergunta, foi através de uma rústica no ano passado, aqui no município vizinho, Santa Clara do Sul, que o pai, inclusive, de um integrante desse grupo de corrida, Flipper Runners, eles observaram que tinha um aluno meu que ele corria, né, com o que tinha. Era um pé de um modelo e outro de outro, né, era o que tinha sobrado de 2 tênis, na verdade, que ele tinha. Então ele participando com aquela corrida, o espírito, né, de guerreiro, né, que é o que o atletismo, pelos recursos, pelos incentivos que a gente tem, na verdade, está no atletismo quem quer, né, o guerreiro mesmo, a pessoa guerreira. Então eles observaram e chamaram o menino e perguntaram primeiro se ele não ia se ofender, né, se recebesse um par de tênis. Eu disse, não vai ter problema nenhum. Doaram um par de tênis, isso em 2013, e logo em seguida, o pessoal me procurou, fizeram uma campanha e doaram, então em 2013, deu em torno de 150 pares de tênis. Teve alunos, inclusive, que chegaram a receber 2 pares naquela época, né? E isso, né, eu
Eu até nem conhecia o pessoal da equipe Flipper Runners, eu fiquei muito emocionado, até estou me emocionando agora em relembrar o fato, né? Mas eles nos procuraram na época e nos doaram esses 150 pares de tênis, várias camisetas, e os alunos, né, naqueles que realmente tinham necessidade, foi uma festa. Então não adianta só dar o tênis também, né? Eu repassei o tênis para eles, ensinei como limpar, como manter, como conservar, e os tênis muito em bom estado, na grande maioria, que também nos deixou muito felizes, porque muitas vezes a gente recebe, né? Quando tem uma campanha do agasalho, alguma coisa, às vezes estragado, as pessoas recebem. né? Não, mas os tênis que nós recebemos estavam em ótimo estado. Inclusive, né, que a gente já tinha conversado, um menino que ganhou agora a rústica no ano seguinte, aqui no município também de Santa Clara do Sul, ganhou a categoria adulto, né? É um menino que tem muita persistência. E ele, quando ele cruzou a linha, eu observei o tênis que ele estava, foi um tênis que a gente ganhou da Flipper Runners ano passado e foi repassado para ele. Então, assim, eu sabia que ele já está há 1 ano com esse tênis, que era um tênis de segunda mão, em bom estado, há 1 ano correndo com ele, limpinho e inteiro ainda, quer dizer que o aluno valorizou esse tênis, não só ele como outros. Eu peguei esse menino de exemplo, né? Bom, esse tempo com o Daniel deu pra gente aprender a correr um pouco, né? Nós vamos ter que dar uma pernada agora para tocar, no caso, Seleção Brasileira, Diogo Botti, amanhã, 10h40 da manhã. Tec Filipão chama os seus 23. E aí, quem são esses loucos? Pois é, na verdade tem 9 confirmados, né, Márcio? O goleiro, o Júlio César, os zagueiros Davi Luiz e Thiago Silva, os volantes Ramírez e Paulinho, os meias William e Oscar e os atacantes Fred e Neymar, né? A seleção, no caso, hoje, ela deve ser fechada com algumas apostas aí que todo mundo faz, até pelas convocações recentes. O goleiro deve ser o Jefferson e uma vaga deve estar em aberto. Os laterais devem ser o Daniel Alves e o Marcelo, que são os 2 titulares, e a minha aposta é no Rafinha e no Felipe Luiz, do Bayern e do Atlético de Madrid. Os zagueiros, além do Davi Luiz e do Thiago Silva, o Dante é um nome certo na lista dele, é outra vaga em aberto, e talvez o Hever ou o Dedé. Os volantes, o Luiz Gustavo, que é titular também, mas não está confirmado ainda, sobe uma vaga, ou o Fernandinho, do Manchester City, ou o próprio Fernando, aquele que jogava no Grêmio, né? Esse talvez uma cotação mais abaixo. O meias, além do Willian e do Oscar, o Bernardo e o Hulk, né? Que são frequentes nas convocações do Filipão. E o atacante aí, uma vaga em aberto, a outra deve ser do Jô. O pessoal estava comentando hoje que o Luiz Felipe ele abraça o jogador mesmo, e o Jô deu um bom resultado na Copa das Confederações. Então dificilmente o Jô vai estar fora dessa lista aí, e sobe uma vaga em aberto aí, talvez seja a surpresa que ele tanto fala, esteja no ataque. Beleza, tem alguma super aposta aí? Não, eu espero, eu acredito no técnico, né? E o técnico é o que vai fazer a melhor escolha. Assim como o atletismo, né, precisa ter uma família. Então o Luiz Felipe, ele consegue abraçar esses jogadores, eles fecham um grupo, fecham uma família, e é isso que faz dar o resultado depois, né? No atletismo a gente faz a mesma coisa, a gente abraça as crianças, dá o carinho que eles precisam, né, e aí a gente consegue obter vitórias, conquistas, né, resultados positivos. Daniel, obrigado pela participação. Diogo Botti, o que tem de bola rodando hoje? Bola rolando, jogo isolado da Série B do Campeonato Brasileiro, às 21h50, o Boa Esporte enfrenta a Portuguesa em Minas Gerais. Nós falamos de dupla Grenal, Seleção Brasileira, enfim, tudo que tiver a ver com o esporte amanhã, a partir das 6 da tarde, com a Rita de Castro, no Informativo Notícias e o Papo de Boleiro. Tchau!